né? E romper a medida protetiva deferida a uma mulher também é um novo crime, e aí esse parceiro dessa mulher, ele vai ser colocado encarcerado, tudo para preservar a segurança da mulher. Então, não deve ficar, obviamente, num casamento que não lhe faz bem, e também deve imediatamente lançar mão dos mecanismos de segurança que a lei traz para a mulher. É claro que a lei precisa evoluir e muito, até porque é uma lei até considerada, é uma lei recente, né? São 16 anos, se não me falha a memória, da Lei Maria da Penha. Ela tem muito ainda a evoluir, mas são ferramentas que estão a nosso favor. Então, por favor, mulheres, usem essas ferramentas. É melhor usá-las do que ficar sem ter essas ferramentas. E olha só o comentário da Maricilda Borges. Infelizmente, a justiça daqui no Brasil é muito falha. E aí, se fosse mais severa, seria bem melhor. A Marilza também participa com a gente, fala: Roberta, pergunta ao advogado, quantos anos de fato esses condenados ficarão presos? Porque são mais de 30 anos, mas e na prática? O que acontece? Enquanto eles podem ter a prisão preventiva manutenida, né? Continuam na preventiva, ainda que o processo não se desembole. Ao tempo da confecção e término do processo, eles continuam presos, mas depois, efetivamente, eles podem ter uma série de situações a seus favores. A progressão de regime passando para o regime semiaberto, depois passando por regime aberto. Então, existe também a possibilidade de progredir nos regimes de prisão. Olha aqui o comentário da Camila Lopes. Beijos para você, Camila. Uma mulher guerreira, né, atuante nessa causa contra a violência, né, que nós mulheres sofremos diariamente. Ela diz: é uma vergonha isso, meu Deus. Estava lá no julgamento, chorei só de ouvir os relatos. A Camila, inclusive, ela fundou um grupo para dar apoio às mulheres vítimas de violência, mulheres que têm vergonha, que às vezes não sabem por onde começar nesse relacionamento abusivo, quando pensa, e o que eu faço? Né? Qual a importância, Letícia, da gente ouvir relatos de outras mulheres, de participar de grupos como esses? Acho que o reconhecimento da situação é um passo muito importante, porque quando você reconhece que você está num relacionamento abusivo, isso também vai trazendo um desconforto e uma necessidade de um posicionamento numa direção contrária, porque muitas vezes a gente pensa que a situação está muito clara para a mulher, que o abuso está muito claro, e muitas vezes não, ela está ali naquele contexto de adoecimento achando que merece aquilo, porque uma das características do relacionamento abusivo é a destruição da autoestima e da identidade dessa mulher. Então ela começa a acreditar que ela precisa, ela necessita, e ela só tem a opção única de estar naquele relacionamento. E isso vai enfraquecendo, vai minando as forças dela. Quando ela se vê nesse lugar e encontra em grupos, em amigos, em instituições, a força para se posicionar, ela consegue sim se desvincular desse lugar, né, de tanto adoecimento. O pai da Gabriela falou uma questão muito boa. Ele falou assim: então, jovens, busquem estudar, se capacitem. O que é importante? Uma forma de proteção em relação ao relacionamento abusivo. Se fortaleça enquanto mulher, fortaleça a sua autoestima, busque ter a sua própria rede de apoio, de amizades, busque ter uma profissão, estudar também, para que você não fique totalmente à mercê, tanto emocionalmente quanto também financeiramente, desse cônjuge. E tem homens que podam isso nas mulheres, né? Sim, essa é a principal, muitas vezes, né, moeda de troca. Então, se você sair daqui, você vai viver como? Então, eu te mantenho, eu te sustento. Então, essa mulher, uma forma também de se proteger é esse fortalecimento também financeiro, né? Agora, Cida, a gente está falando aqui de um julgamento, né, com júri popular, e as pessoas de casa às vezes têm dúvidas, têm curiosidades. Como é que funciona? Quem são essas pessoas? Quantas pessoas compõem esse júri popular? A composição do Tribunal Popular do Júri é a seguinte: os jurados, no número de 7, eles são escolhidos entre pessoas de reputação ilibada, pessoas do povo, que não têm qualquer tipo de ligação com o fato que está sendo julgado, que não tem qualquer tipo de ligação com as partes envolvidas no processo. Os jurados, eles são soberanos para darem os seus vereditos a partir da convicção íntima de cada um. Eles são soberanos, cada um dos jurados, para dar o seu veredito final, votar pela culpabilidade ou inocência daquele que está, do réu, né, do acusado. O jurado, ele pode, pelos elementos que estão dentro do processo,
pelas falas da defesa, pelas falas da acusação, formar a sua convicção a respeito da inocência ou da culpabilidade daquele que está sendo levado a julgamento. E é importante que se diga que o jurado que atua no tribunal do júri necessariamente são pessoas do povo, necessariamente são adultos, necessariamente são pessoas de reputação ilibada, que não tem nenhum tipo de processo criminal, tem que ter uma vida pregressa boa, ok? E essas pessoas, quando chegam no tribunal do júri, elas têm que se desligar do mundo lá fora. Não podem estar com celular, não pode estar fazendo comunicação com família e nem pode estar fazendo comunicação entre si. E aí, ao término do julgamento, os jurados se reúnem numa sala chamada sala secreta, e ali o juiz vai perguntando e eles vão votando. O voto é impresso num papel e é contado depois para se apurar o veredito. Então, quando chega num número que já determina o veredito, o juiz interrompe a contagem dos votos. São 7 jurados, 4 jurados julgam pela condenação, não se conta mais os votos. Então, às vezes, você não consegue saber se foi 4-0, né? Se foi 4-3, se foi 5-2, se foi 6-1, você não consegue saber. Então, é essa a dinâmica dos jurados no tribunal do júri. E só para reforçar, quem determina a quantidade de pena é o juiz e não o júri popular, né? Os jurados, o júri popular é o contexto todo do juiz, da defesa, de todo mundo, mas quem aplica a pena é o juiz. E os jurados dizem se é culpado ou inocente. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações, viu? Obrigada também, Letícia Santana, aqui no nosso programa, a gente fazendo esse alerta, né, de prevenção nesse caso. Como que a gente pode usar a nosso favor o caso da Gabriela? É prevenir, gente, é abrir esse diálogo em casa, fazer esse alerta sobre a violência que nós, mulheres, sofremos diariamente. E agora, olha só, vamos mudar de assunto um pouquinho, porque tem hora que a gente se irrita, e como se irrita com a quantidade de ligações de telemarketing que a gente recebe, né, gente? Tem hora que eu recebo aqui ao vivo, eu tenho que desligar, fazer uma cara bacana aí pra vocês, fingir que não tem nada acontecendo, né? Só que essas empresas, gente, que exageram, podem ter como punição deixar de funcionar por 15 dias. Como é que funciona? Vamos ver. A Lilian é administradora, cuida de 3 empresas. A maior parte do tempo ela passa assim, de olho nos 2 celulares. Vira e mexe e a rotina de trabalho é interrompida por ligações de telemarketing. São muitas ligações de vários números diferentes, incomodam demais porque ficam chamando toda hora, a gente atende, a ligação cai, a gente tenta conversar com a pessoa, eles não dão uma finalização daquilo, continuam, insistem, a gente bloqueia o número e continua ligando de outros. Desde junho, empresas de telemarketing só podem ligar para os consumidores utilizando o prefixo 0303, mas, segundo a população, não é o que tem acontecido. A Maria Cecília também sofre com as chamadas indesejadas. Eu recebi umas 4 durante a aula de um número que eu não sei de quem é, que começou a me ligar e me incomodar. Muita gente está cansada dessas ligações indesejadas e não é de hoje. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou novas medidas contra quem desrespeita as regras. A partir do dia 3 de novembro, a empresa que fizer mais de 100 mil ligações por dia ficará bloqueada por 15 dias. Será punida também a empresa que tiver 85% do total de ligações de chamadas curtas não completadas, ou com até 3 segundos. A Anatel deu 60 dias para as operadoras criarem uma plataforma para que o consumidor consulte a empresa titular que está realizando os telefonemas. Aqui no Espírito Santo, uma lei estadual também estabelece regras para a atividade de telemarketing. A lei determina que essas ligações somente poderão ser feitas de 8 às 19, de segunda a sexta. Todas as novas medidas serão válidas até o dia 30 de abril do ano que vem. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar em até 50 milhões de reais. Os consumidores que se sentirem incomodados pelas ligações devem procurar o PROCON. O consumidor, ao verificar uma situação de abusividade nessas ligações, ele pode estar comparecendo aqui no PROCON ou até mesmo registrando uma reclamação de formato online, né, que a gente tem. E caso mesmo assim a empresa continue efetuando essas ligações de maneira abusiva, a gente vai instaurar um processo administrativo sancionatório.
A gente vai falar de um acidente que aconteceu em Vila Velha. Escuta só essa história. Um idoso de 73 anos foi atropelado.